Salve, salve, senhores! Professor Lucas novamente na área com a segunda parte de espelhos esféricos, agora a parte quantitativa equação de Gauss. Como a gente viu anteriormente, meninos e meninas, nós temos o quê? Um espelho esférico é a parte de uma esfera. Essa parte pode ser a parte interna espelhada, no caso, eu vou chamar de espelho côncavo, como também pode ser a parte externa espelhada, chamada de espelho convexo, tudo bem? Nós sabemos que tanto para espelho côncavo como também para espelho convexo, nós temos o centro de curvatura, o foco e o vértice. Eu não sei se vocês observaram, mas viram que tudo que está do lado do objeto é real, tudo que está do lado oposto do objeto eu chamo de virtual. Tanto faz ser espelho côncavo ou ser espelho convexo, tá bom? Outra informação importante, olha só, no espelho côncavo, dada a formação aqui do espelho, nós sabemos o quê? Que o foco desse espelho ou o centro de curvatura, eles estão do lado real. Então eu digo que sempre que eu tiver um foco real, eu estou trabalhando com espelho côncavo. Sempre que eu tiver um foco virtual, eu estou trabalhando com espelho convexo. E isso é muito importante, a gente vai chegar lá, aguenta um pouquinho aí. Bom, como que eu posso avaliar se essa imagem é menor, maior, direita, virtual e assim por diante? Eu preciso de alguns pontos, melhor dizendo, eu preciso de algumas distâncias. Eu vou chamar aqui que a distância do objeto ao vértice ou ao espelho, seria essa distância, gente, ó. Essa distância eu vou chamar de P. A distância da imagem ao vértice, por exemplo, só para vocês entenderem, nós verificamos que se eu tivesse um objeto posicionado em frente do espelho convexo, eu sempre vou ter uma imagem menor, virtual e direita. Então essa seria a minha imagem. Tá bom? A distância da imagem ao espelho ou da imagem ao vértice, eu vou chamar de P'. Eu dei o exemplo aqui no espelho convexo, mas também a gente pode calcular no espelho côncavo, tá? Por exemplo, nós vimos lá no espelho côncavo que se eu tivesse um objeto posicionado antes de C, eu ia gerar uma imagem menor, real e invertida. Essa seria a imagem. Então o meu P' seria essa distância aqui, ó. P', tá bom? Que é a distância da formação da imagem até o vértice do espelho. P'. E o foco? O foco vai ser essa distância, no caso do espelho côncavo, ou essa distância, no caso do espelho convexo, tá bom? Agora, muito importante, quando eu falo de P, que é a distância do objeto ao vértice, gente, sempre valores positivos, porque tudo que é positivo é real, tudo que é negativo eu vou chamar de virtual. Como se fosse uma coordenada cartesiana, real positivo, virtual negativo. Isso eu quero dizer que se o P mede a distância do objeto ao vértice, o P é sempre do lado real, então o P positivo. Agora, o P' ele pode ser tanto do lado real como também do lado virtual. Então significa que se eu tiver um P' positivo, eu posso dizer que a minha imagem é uma imagem real. Ou se eu tiver um P' negativo, eu posso afirmar com os dois pezinhos juntos que essa imagem é uma imagem virtual. Certinho? Da mesma forma, vale para o foco. Foco positivo significa que eu tenho um espelho côncavo. Foco negativo significa que eu tenho um espelho convexo. Por que disso? Pela nossa notação. Tudo que está do lado real é positivo, tudo que está do lado virtual é negativo. Tudo bem? Eu só expliquei os pontos que nós vamos utilizar na equação de Gauss. Mas quem é a equação de Gauss? É a equação da fimose. Olha só, uma fimose é um pipizinho mais uma P'. Professor, como eu chego nessa equação? Tem como demonstrar? Tem sim, meninos. É só fazer o jogo de raios notáveis, se eu chegar em vários triângulos,
Fazendo uma semelhança de um triângulo com o outro, você chega nessa equação de Gauss, que é uma fimose é igual a um pipizinho mais uma pelinha, tá bom? E para corrigir isso, nós temos I, a operação é menos a pelinha sobre o pipizinho. Ah, legal, hein? Quem é esse I? Quem é esse O? Pelinha a gente já sabe que é a distância da imagem ao vértice. P a gente já sabe que é objeto ao vértice. I é o tamanho da imagem. Certo, gente? Ó, vou colocar aqui, ó, tamanho da imagem. Ó, obviamente, tamanho do objeto. Chuchu, beleza? Olha só, o que seria o tamanho da imagem e o que seria o tamanho do objeto? Isso daqui, ó, é o meu I, tamanho da imagem. Isso daqui, tanto faz se é convexo, com côncavo, isso daqui é o tamanho do objeto. Esse menos é da forma. Essa equação eu chamo também equação do aumento linear transversal. Então o exercício pode pedir qual é o aumento da imagem? Se esse aumento for maior do que 1, ele realmente aumentou. Dobrou, aumentou 50%. Se eu calcular um aumento da 0,8, ou seja, 0,5, menor do que o número 1, significa que esse aumento é percentual menor do que 100%, significa que a imagem é menor, tá bom? Para imagens menores, o aumento ele vai dar menor do que 1. Para imagens maiores, esse aumento vai dar um número maior do que o 1, 2, 3, 1,5, assim por diante. Certo? E muito importante é que se esse aumento der um sinal positivo, significa que essa imagem é uma imagem direita. Uau! Se esse aumento der uma imagem, der um valor negativo, significa que a imagem é invertida. Da mesma forma, pessoas, eu vou então colocar que o O sempre valores positivos, ok? E usando essa notação, o I positivo significa que a imagem é direita. O I negativo significa que a imagem é invertida. Tá bom? Então, usando essas duas equações, que é a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal, eu consigo classificar quantitativamente qualquer objeto posicionado em relação a qualquer espelho. Tudo bem? Então, um grande abraço.